própria evidência disso também? Me corrija se eu estiver errado, eu adoraria conversar isso com um ufólogo, né? E ele é um ufólogo de verdade. Pô, o cara. Por que os extraterrestres que a gente encontra na ufologia, eles são bípedes? Se a gente ter virado bípede casa muito com a evolução aqui da Terra, dos animais. Então, será que os seres que a gente vê que são bípedes, eles seriam ou uma forma evolutiva de algo que começou na Terra, ou seja, o ser humano começou aqui, se espalhou pelo universo, ou como é que em outro planeta também a evolução teria levado a bípedes? Você entende o que eu tô dizendo? Sim, com gravidade embora diferente, eu acredito que não estaria relacionado, assim, pelo menos no meu ponto de vista, porque você pega aí um urso, é bípede. Mas tá relacionado com a nossa evolução. Tem relatos de algum Aqui todo mundo tem mãozinha, tem olhinho. De não ser bípede? De mais pernas, por exemplo. Mais insetoides. braços, tem insetoide, tem robóticos, tem energéticos. Então, assim, mas a grande maioria de tripulantes, né, tipologia que nos visita hoje, eles são bípedes. E são humanoides. Né? Simétricos, né? Humanoides. Porque eles poderiam... Tem cabeça, tronco e membros. Eu conversei com o Sacani disso, né? Que eu imagino que quando você vai viajar entre planetas, você tem aqui o brinco do De Volta pro Futuro, né? Você também tem que setar em que tempo você vai viajar. Então parece hoje talvez que o universo esteja vazio, porque nesse tempo agora realmente está vazio. Mas quando você viajar para uma outra distância, numa velocidade da luz, você vai ter que escolher, né? Você vai ter que interagir com o tempo. E talvez eles tenham essa tecnologia. Então talvez eles possam ser nós no futuro? Ou existir essa... Essa é uma hipótese que existe. Existe também? Existe também para explicar a origem. Só que ela não tem uma força tão grande como a hipótese extraterrestre e de seres dimensionais. De outras dimensões. Entendi. Tá? Agora, no caso, vou abordar um pedacinho, tá, da teoria de ser a própria raça humana no futuro voltando para o passado. Isso é interessante da gente pensar. Já pensou que louco, que cara? A no gente virou futuro, aquilo, né? Isso, a gente acabou com o nosso corpo, a gente não sente direito mais as coisas, né? Então, não tem rola imagina. Mais, é só um... Não, já explico isso aí, peraí. Peraí, você tem explicação pra isso? Lógico, tem rola, mas eu já explico. Ah, tá. Hey, O Bruno. Eu sou igual. Não, eu sou igual. Rola de ET, não, eu sou igual a boneca Barbie. Você viu um negócio, a primeira coisa que você vai ver se tem rolo ou não. Tem seres que você observa, né? É. Genitais, né? Tem. Exato. Mas tem me corrija se eu estiver errado. Que não. Me disseram Tem que outros a parte cinza do Grey é uma roupa, que ela foi aberta, essa roupa, e que eles têm uma outra tonalidade. Então o saquinho deles e o pipizinho pode estar embaixo da roupa cinza, bem apertadinho com tapa-sexo. Sei. É uma hipótese, né? Hipótese. Vai saber, né? Mais real do que... Então, mas esses seres, né, eles estão aqui atuando, né, no nosso meio. Isso desde que o mundo é mundo, porque a gente encontra aí algumas pinturas rupestres, alguma teoria ou lenda, ou mesmo alguma história oral, onde essas antigas civilizações falavam já desses seres e reportavam a eles como deuses. E, geralmente eram deus ou demônios. Né? Se era alguma coisa feia, virava demônio. Se era uma coisa mais bonitinha e tal... Mas por que a gente no futuro? E Deus. Edson, mas por que a gente no futuro? Assim, voltando lá na gente no futuro. A possibilidade de ser a gente no futuro. Isso. Porque assim, a maioria desses seres que nos visitam, vamos dizer, 80% é o tipo alvo, que é aquele Grey baixinho, tal, que é parecido com cabeça de cuia. Certo. O que eles fazem? Cabeça de cuia. Cabeça de cuia. Cabeça de cu do caramba. E o que eles fazem? Eles abduzem as pessoas e geralmente fazem experiências genéticas coletando material. Se eles estão coletando esse material, existem aí, vamos dizer assim, duas hipóteses lógicas que a gente teria. Uma, eles estão estudando a raça humana como cobaia, ou então, se for a própria raça humana no futuro, está coletando sêmen, óvulo, tal, para resolver um problema, talvez, genético, que eles tenham no futuro. Pode ser. Porque no futuro, a gente vai ter máquina do tempo para voltar ao passado ou para avançar no futuro. Isso, teoricamente, é possível. Isso talvez seja inerente à viagem de longa distância, né? Tem aqui para frente, para trás. No futuro, de repente, a gente vai ter já essa tecnologia. Só que quem volta do futuro para o passado, ele não pode interferir. É que nem aquele De Volta para o Futuro, tal, tem Senão ele cria outra linha temporal, tipo isso? Isso, esse tipo de coisa. Isso daí tem lógica.
E aí a gente percebe que o fenômeno OVNI, ele é muito sorrateiro. Ele é algo que é muito oculto ali da gente mesmo. Então, talvez, se for a raça humana no futuro, ele não vai interferir o mínimo. Para quê? Para que não ocorra alguma coisa desastrosa no futuro que de repente pode fazer sumir até a raça lá ou mudar completamente o contexto histórico do futuro. Entendi. Isso né? faria sentido, então, eles serem bípedes, porque eles seriam agente no futuro. É. Porque Isso. senão eles Uma virem de evolução. outro planeta e serem bípedes, é muito estranho, né? É louco pensar isso. E outra coisa, pensa a gente no futuro como que seria. Comendo que nem louco, usando a tecnologia, né? Tudo assim, celular, né? Tudo tecnológico. Então você não faz mais exercício. Você não cuida mais do corpo. Então a tendência é o quê? Atrofiar e o cérebro aumentar de alguma forma. E talvez aquele olho preto que a gente vê nos casos Coloca ufológicos. a gente Grey na tela, por favor, Paquito. Deixa eu ver se eu tenho O algum. que você ia falar do olho algum preto, aí? Edson? Calma, não, continua, não perde É. não. Calma aí, porque eu quero te perguntar um negócio do olho preto. Isso aqui são desenhos, né, da coisa Austrália. Isso aí é da Austrália, em Cavernas? Perth. Foram os aborígenes australianos que desenharam isso. É Nossa. a deusa da Via Láctea. Mas ó, lembra que tem o olho preto também. E o Grey. E é interessante pensar o quanto O Grey todos têm uma auréola praticamente. Geralmente ele tem os olhos pretos, né? E o que poderia ser isso? Se for um ser no futuro voltando para o passado, isso pode ser que não seja o olho. Possa ser algum equipamento, um óculos, que nem ó, o Vilela tá com um óculos aí com uma Se eu lente volto pro passado, amarelada, os caras né? vão achar que meu olho é amarelo. Vão É, desenhar assim, como ó, se fossem dois Então, olhos. como se fosse dois nas olhos Deep Web- e nas grandes, Deep né? Webs Grandes, lá. amarelos. Agora imagina um óculos escuro de sol, por exemplo. Entendi. Aí poderia ser... Você já viu alguns vídeos, Edson, de eles tirando essa lente e embaixo